Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. E IEPREV, em defesa da Previdência. Muito boa tarde, Nova Lima, começando hoje, segunda-feira, começando o programa Cultura Geral. Hoje trazendo uma novidade aqui para a televisão, uma pauta que já tinha acontecido no rádio, que é o Direito na Escola. Nós vamos conversar aqui com a Graziela Rose. Então, vamos bater um papo também com o meu amigo Lucas Alvarenga, que está aqui presente todas as segundas-feiras para a gente fazer um debate super aconchegante e amigável, né? E também estamos recebendo hoje, pela primeira vez no programa, a doutora Ariane, né? A doutora Ariane já foi participante com a gente lá no rádio, fizemos grandes pautas lá, falamos de um monte de coisa. Nós vamos tratar aqui de guarda compartilhada e tal. E o Lucas Alvarenga, vamos falar de alguns assuntos gerais, por exemplo, um assunto que está muito latente, por exemplo, é o home office, né? No Japão, por exemplo, eles estão tentando colocar todas as pessoas para trabalhar em casa. Bom, eu vou bater esse papo super interessante, convidando todos vocês para se sentir em casa aqui no programa Cultura Geral. E vamos começar o programa aqui, segunda-feira, tocando para frente, deixando um abraço aqui para meu amigo Luzimar, meu amigo Deca, meu amigo Manuel e meu amigo Luiz Fernando. Um grande abraço para você, Laninho, Donald, Rodrigo e tal. Vamos batendo um papo super legal e aconchegante aqui no Cultura Geral. Bom, doutora Graziele Rose, seja muito bem-vinda aqui ao programa. Graziele, que é vice-presidente da Comissão de Direito na Escola da OAB. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, Betão. Obrigado pelo convite. Lucas, não preciso falar nada, né? Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Sempre, né? É sempre um prazer estar aqui e pretendo continuar vindo aí todas as segundas, se Deus quiser, durante muito, muito tempo. Ah, vai dar, sem dúvida. E se não vier, eu busco, né? Doutora Ariane, seja muito bem-vinda, não fique nervosa, o primeiro dia na televisão é assim mesmo, então a doutora Ariane está acostumada já, né? Mas aí o primeiro dia na televisão é assim mesmo e tudo, nós vamos falar aqui de guarda compartilhada, essa confusão toda que acontece aí quando há separação. Seja muito bem-vinda aqui ao programa. Muito obrigada, Betão, me sinto muito honrada, né, de estar aqui novamente, de revê-lo, né? Anteriormente era no rádio, agora na televisão, né? Então, sinto muito honrada, muito obrigada. Que nada, a honra é minha, o programa é nosso, o programa é daquelas pessoas que estão do lado de lá, se sentindo à vontade e acolhida aqui pelo Cultura Geral. Vamos começar esse bate-papo super interessante. Doutora Grazi, o que é o Direito na Escola? O Direito na Escola é um programa que está sendo executado hoje por meio da OAB Minas. Nós somos advogados voluntários que nos capacitamos para ser professores e nós fazemos parcerias com escolas municipais e estaduais em BH, região metropolitana, e algumas cidades em Minas. Estamos atualmente em 20 cidades, Betão, em Minas Gerais, implantando o programa. A gente fez um curso de capacitação de professores e esses professores, né, que são advogados formados, eles ministram aulas de direito nas escolas. Então, são disciplinas diversas, a gente fala que é um pequeno manual para se tornar um bom cidadão. Então, a gente pega um leque de algumas matérias que a gente acha importante. Na verdade, todas as disciplinas do direito são importantes. Todo cidadão tem que saber sobre isso, porque é uma necessidade atual, sempre foi, e hoje a gente percebe que é uma necessidade do cidadão ser mais consciente, participativo e crítico, né, da situação real do Brasil e como que ele pode desenvolver melhor socialmente. Essa é a ideia. Bom, deixa eu fazer um recorte aqui. Nós estamos recebendo aqui também a Bárbara Carvalho, arquiteta. Nós vamos falar hoje de uma novidade que não é tão novidade assim, que nós já usamos no passado, que é o tal do piso queimado. Então, no segundo bloco, ela entra para a gente trocar essa ideia aqui, quebrar um clima um pouquinho também do direito, né? Doutora Graziela, como é que começou o Direito na Escola? Como é que surgiu esse projeto? O Direito na Escola ele surgiu com a ideia do nosso presidente, que é o Lucas Andrade. Ele, na faculdade, ele assistindo uma aula inaugural, ele teve a ideia de, simplesmente ele teve um questionamento. Por que os cidadãos não tinham essa disciplina? Por que eles não sabiam sobre isso? E quando ele formou em Direito, ele começou a aplicar isso, ele teve a oportunidade de dar uma aula no curso técnico para pessoas que não eram da área do Direito. E ele viu um resultado muito positivo. Então, ele começou a desenvolver esse projeto, foi inclusive matéria, né, tese de mestrado dele, da necessidade da inclusão da disciplina de Direito nas escolas públicas, né, ensino médio
e fundamental, né, que é o ensino básico do Brasil. Nós já tivemos anteriormente essa disciplina, a USPB, a Moral e Cívica, num contexto diferente, né, aplicação diferente, né, como se fosse de cima para baixo. E, na verdade, a gente entende que o direito ele é de baixo para cima, na verdade, ele é horizontalizado, né? A sociedade tem que fazer. A sociedade que cria o direito. Então, todo mundo tem que compartilhar desse conhecimento. E há 6 anos atrás, o Lucas, ele iniciou efetivamente esse programa sozinho e foi juntando os advogados, a gente foi se misturando e foram agregando os advogados que tinham interesse de se transformarem em professores. E atualmente nós contamos em nosso cadastro com 600 advogados voluntários. É muito legal. Doutora Ariane, a senhora que está aí, que tinha no seu cantinho aqui, em Nova Lima já teve o direito na escola. Teve também, né, Graça? Já estiveram aqui, né? Na verdade, nós estivemos em algumas escolas em Nova Lima, mas a gente está tentando negociar com a AB aqui de Nova Lima para implantar um curso, porque a gente tem um curso de formação de professores, né, para capacitar os advogados. Sim. Então, a gente está para fechar uma agenda, né, com Nova Lima para a gente capacitar esses advogados para que eles mesmos, da própria cidade, que conhecem a realidade da cidade, apliquem, né, esse programa aqui na cidade. Pode falar. Na verdade, né, nós temos dois advogados que já se capacitaram, né, inclusive em Belo Horizonte no curso, né. Uma é a doutora Joyce, ela está vindo prepulsora, né, com ela e a doutora Fernanda, trazendo o direito na escola. Para Nova Lima, teve uma escola que foi contemplada, né, o Denizali já foi desenvolvido, né, está começando a desenvolvê-lo, e eu creio, né, que nos próximos meses a ideia do presidente Cadu, né, nosso presidente da OAB, é trazer sim, porque nós chegamos a conversar sobre isso, e ele falou que ele quer trazer o direito na escola para Nova Lima, inclusive para implantar e quem sabe posteriormente levar um projeto de lei para a Câmara para aprovar, né, o direito na escola, como os advogados, né, que estão em Nova Lima, que podem ser professores dentro da escola. Então, a nossa ideia é essa, que já tem uma cidade que foi aprovada, né, a lei do direito na escola, e a ideia de Nova Lima é que também ser propulsora, né, também nessa área. E é uma oportunidade interessante de mencionar, Betão, porque a cidade de Tumirim é a primeira cidade no Brasil, né, ela é uma cidade em Minas Gerais, é a primeira cidade no Brasil a ter uma lei que dispõe da necessidade, né, do programa ser implantado nas escolas municipais e estaduais. São 5 escolas que existem na cidade de Tumirim, é uma cidade próxima de Lavras, e tem um edital que foi lançado que esse advogado vai ser contratado da prefeitura para dar aula de direito. Então, o nosso programa é inclusive em parceria com o primeiro setor, para que a gente consiga, né, no âmbito legislativo, ter uma lei que inclua a disciplina efetivamente. A nossa ideia é que seja no contraturno, para não atrapalhar, né, a disciplina, as matérias normais dos alunos, mas, enfim, cada cidade tem uma realidade escolar diferente. E a nossa ideia é essa, de trazer o programa efetivamente para os advogados de Nova Lima, para aumentar, porque a Fernanda e a Joyce são poucas, né, senão vai sobrecarregá-las, mas que a gente também tenha parceria junto ao Poder Legislativo, né, a Câmara, o prefeito, para, né, concordando com esse programa, que eu tenho certeza que vai dar tudo certo, porque não tem quem não concorde com mais conhecimento, né. O presidente é o Fábio Piló? O presidente da Direito na Escola? Não, é o Lucas Andrade. O Fábio Piló, ele é vice-presidente do nosso programa também, mas ele é presidente da Comissão de Assuntos Carcerários. Ah, sim, sim. Bom, eu recebi ele aqui várias vezes, inclusive no dia do Direito na Escola, vocês foram na rádio juntos, né? E ele estava junto e tal. E eu deixo aqui um grande abraço para o meu amigo Fábio Piló. Obviamente que daqui a pouquinho está vindo aqui sentar nessas cadeiras aqui para a gente discutir a situação carcerária no Brasil, né? Doutora, como é que se dá esse ensino nas escolas, ou essa influência do direito nas escolas? Ela vale para o ensino médio, ensino fundamental, ou para todos? Ele pode incorporar em todas as áreas, né? Na verdade, ele pode ser incorporado em todas as áreas. A forma que nós estamos fazendo é o seguinte: nós fizemos uma pesquisa com uma psicopedagoga, enfim, teve um estudo que a partir de 8, 9, 10 anos de idade, a criança ela já consegue perceber essa matéria como uma realidade, né? Ela consegue sintonizar as informações no ambiente que ela está.
Então, a gente faz parceria com as escolas a partir do Fundamental 1. O 5º ano, que é o finalzinho do Fundamental 1, a gente firma essas parcerias. Tem o Fundamental 2, que é do 6º ano ao 9º, e o ensino médio, né, que é o 1º, 2º e 3º ano. Ensinos técnicos, enfim, a gente não tem prioridade, não. Quanto mais pessoas estiverem disponíveis para nos ouvir, mais professores a gente está capacitando para colocar em sala de aula. Então, a gente criou materiais pedagógicos, a gente tem inclusive uma pedagoga que nos acompanha, a gente produz os nossos materiais, a gente monta os planos de aula e esses professores, né, a gente disponibiliza esses materiais para eles e eles recebem todas as informações necessárias para entrar em sala de aula e ministrar essas disciplinas de acordo com a idade de cada um. Algumas disciplinas, por exemplo, direito eleitoral, é uma disciplina que a gente não dá nos anos iniciais, né, no fundamental. É uma disciplina que quando os meninos vão chegando 14, 15 anos, que é mais quando eles estão próximos de se tornarem, né, eleitores, eles começam a ter essa disciplina. Então, a gente foi distribuindo algumas matérias ao longo, né, desses anos escolares, mas sempre pegando civil, ambiental, constitucional, trabalho, direito de família, consumidor. Eventualmente, a gente vai ter nos anos finais o direito eleitoral e tributário, sempre com uma linguagem didática, acessível, porque é assim que tem que ser. Todo mundo fala que o direito é muito difícil, muito chato, né? Na hora que a gente vê um grupo de advogados conversando, fala assim, meu Deus, todo mundo fala difícil, todo mundo chato, e no direito não pode ser chato. O direito tem que ser legal, tem que ser acessível, ele é necessário. A gente vive, o direito está envolvido, está com todo mundo. Então, a gente transforma essa linguagem numa linguagem acessível para menino de 8 anos de idade e para nós que estamos aqui nas academias, né, nas faculdades, nos mestrados, doutorados. Então, a gente está desconstruindo essa linguagem difícil do direito para a sociedade. A ideia é de colocar essa matéria na grade curricular, por exemplo, do Estado ou do município? No Brasil. No Brasil? A gente pretende que o Brasil tenha de novo uma disciplina de direito na grade curricular do ensino básico, fundamental e médio. Não nos mesmos moldes de como já aconteceu, né? Mas que haja uma disciplina de ética e cidadania, de direito, enfim, alguma coisa que fale da nossa construção da sociedade, como as regras funcionam, né, entre nós. Então, a nossa meta, assim, a maior de todas é essa. Estamos conseguindo, com alguns municípios de Minas, né, a implantação em algumas escolas de maneira informal, porque a própria lei permite, né, o ensino informal, mas a gente gostaria, a gente quer de verdade, do fundo do coração, por favor, quem estiver nos ouvindo, nós queremos do fundo do coração, que seja realmente uma disciplina oficial por meio de lei. Então, temos conversado com alguns setores, né, algum poder legislativo de algumas cidades, e o projeto está caminhando, então a gente está acompanhando. Como é que você sente, assim, quando vocês vão até a escola, o brilho nos olhos dos alunos, assim, como é que você sente, assim, a aceitação das crianças ou dos adolescentes, assim, quando ficam sabendo que o direito é bem acessível a elas, assim? Tem uma emoção, assim, rola alguma coisa assim? Sempre tem. Eu fico, assim, extremamente emocionada porque é uma necessidade que a sociedade tem de saber sobre o direito. As crianças querem, os adolescentes querem, nós queremos, estamos preparados, estamos nos capacitando. Então, a gente sente, assim, extremamente à vontade quando a gente entra nas escolas e os alunos nos recebem muito bem, sempre com muitas dúvidas, muitos questionamentos, até muitas incompreensões. Adolescentes, por exemplo, que cometem alguns crimes, alguns atos infracionais, e não sabe que determinadas condutas são considerados atos infracionais de acordo com a lei, né, com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, quando eles começam a perceber que eles são jovens infratores, eles assustam e começam a notar que algumas condutas que eles estão praticando precisam ser cessadas. Da mesma forma, em relação à consciência, noção de família, alguns convivem com a avó e acham que não tem família, que estão sozinhos no mundo. Então, assim, o conceito de família também se tornou muito importante ser discutido. A questão do direito do trabalho, né? A lei do jovem aprendiz também é trabalhada. A partir de 14 anos, um jovem pode ter um contrato de aprendiz e, às vezes, ele é escravizado como qualquer outro trabalhador no Brasil, porque ele é jovem, é a primeira oportunidade, é o primeiro emprego, e, de repente, ele começa a perceber que ele tem outros direitos trabalhistas ali que estão envolvidos naquele contrato, que não é um contrato de adesão, pura e simplesmente. Então, eles se tornam mais questionadores,
mais participativos, inclusive no direito constitucional, quando a gente pega as questões sobre, não estritamente do direito eleitoral, mas como o Estado é formado, os 3 poderes, então eles percebem a importância de cada um daqueles servidores públicos, né, do nosso prefeito, do nosso vereador, do nosso senador. Então eles começam a ter uma noção de sociedade, essa distribuição de poderes, a organização do Estado, e isso é extremamente importante, isso dá o brilho nos olhos mesmo, porque eles se descobrem cidadãos e percebem que eles têm um poder infinito na mão. Quando eles simplesmente, a gente brinca muito que é uma geração de mané, né? Como se a gente simplesmente desse barrigada nos problemas e só reclamasse, batesse panela na rua. Quando a gente pode resolver alguns problemas, a gente pode fazer um pouco de diferença no mundo. Então a gente tem essa interação com os meninos e isso é transformador. A educação é transformadora, né? Então eu me sinto transformada, a gente percebe que os meninos estão se transformando. Então, assim, a gente acha tudo lindo, eu acho maravilhoso. Deixa eu colocar o Lucas nessa conversa aqui, o xará do presidente lá, né? O xará do presidente. Como é que você via tudo isso, assim, essa noção? Você teve OSMPIB? Eu tive OSMPIB. Né? Não, acho que isso aí é mais da sua época. Né? Não teve. O ESPB foi depois. Fui eu. Mas, Betão, só tem que parabenizar aqui as colegas, né? Todo mundo cobra mudança do país, todo mundo cobra mudança na educação, mas na verdade ninguém está disposto a pagar esse preço de dedicar um tempo do seu dia a dia para atuar nesse sentido, né? E a gente parar para pensar, o direito está no fundo de todas as coisas, seja da família, seja no trabalho, seja nos negócios, o seu próprio direito político. Então, trazer esse plano de fundo para a escola é uma forma, talvez seja a melhor forma de inserir esses indivíduos na sociedade, por fazer essas crianças se sentirem como sujeitos de direito e sentirem a responsabilidade que elas têm na sociedade, de atuarem para mudarem a sociedade. E somente através desse esforço coletivo, do esforço individual de cada um, a gente vai construir um país melhor. Então de parabéns aí, as colegas. Você se sente inserida nisso, né? Muito, né? Sim, eu me sinto inserida porque, inclusive, nós temos, na OAB, nós temos a Comissão do Direito na Escola, né? Que, como eu mencionei, aqui em Nova Lima é a Joyce, né? Sim, que é responsável que vai ter que vir doutora aqui, Joyce, né? Que está correndo de mim desde a época do rádio de novo. Mas ela tem uma desculpa porque ela teve bebê há pouco tempo, né? Sim, então, sim. ela tem Tá perdoada, mas... Tá perdoada, né? Tá perdoada, mas... Mas, na meia verdade... culpa. A gente tá com saudade dela também. Tá com saudade dela, né? Ela tem nós temos, né, a Comissão de Direito na Escola, temos, através do WhatsApp, temos o grupo também, né? Ela que é prepulsora do grupo, mas nós estamos inseridas também nesse grupo. E o presidente Cadu, eu creio que a meta é essa, né? Do direito na escola, já que já criou uma comissão, né? Já foi criada essa comissão de direito na escola. Eu creio que Nova Lima vai surtir um efeito. A gente precisa, né, na verdade, de um empenho, né, do legislativo para nos ajudar, né, nessa questão de criar essa lei. A gente quer realmente criar essa lei. A gente quer que essa lei seja, em Nova Lima, sejamos atuantes, né, no direito na escola. Eu creio que vai dar certo, sim. Bom, deixa eu pular de um assunto aqui, para a gente não ficar muito repetitivo no assunto de direito na escola. Eu estava lendo hoje, e essencialmente hoje, que em Tóquio a ideia é colocar as pessoas para trabalhar em casa. Já tem uma vez no ano, a Prefeitura de Tóquio tenta fazer isso. E é uma das pautas que eu queria colocar hoje, até em discussão aqui, nesse sentido. Começar com o Lucas aqui. Lucas, você acha que é a solução? A gente estava até discutindo isso, tem alguma relação pequena com a que nós discutimos semana passada, mas você acha que talvez seria a solução colocar todo mundo dentro de casa mesmo para trabalhar? Pelo menos uma vez por ano. São Paulo já faz aquele rodízio lá que não funciona direito, mas pelo menos já é uma tentativa de tirar aí algumas pessoas da rua, alguns carros da rua e tal. Talvez seria a solução? Bom, se é a solução ou não é a solução,
não sei realmente, mas a questão é que essa é uma tendência que, ao meu ver, vai crescer e vai passar a ser um aspecto comum do direito do trabalho aí nos próximos anos. A regulamentação desse tipo de trabalho, do home office, do teletrabalho, que é a linguagem que a CLT passa a utilizar agora, é bem-vinda. É uma alteração interessante. Mas a grande questão que inclusive estava sendo falado aqui no outro programa, é a inclusão do teletrabalho no artigo 62 da CLT, excluindo a pessoa que trabalha sob esse regime dos intervalos legais, do pagamento de horas extras pelo trabalho além da 8ª hora diária e da 44ª semanal, e o não controle da jornada. Então isso pode trazer, em médio prazo, uma precarização nas relações do trabalho, uma vez que o indivíduo vai estar trabalhando na sua casa, sem controle de jornada, pode ser imposto a ele um volume enorme de trabalho e ele se tornar ali refém de toda essa situação. Inclusive, nessa reportagem eu estava vendo que o Japão é campeão de problemas relacionados ao excesso de trabalho. Inclusive, eles têm uma palavra na linguagem deles para denominar a morte por excesso de trabalho. Então, é uma questão que já vem causando, que já vem gerando problemas no Japão, e agora no Brasil tende a acontecer a mesma coisa se a gente não ficar atento quanto a essa questão. Como você enxerga isso, doutora Ariane? Tem que colocar nessa discussão também, né? Porque, na realidade, a gente estava discutindo aqui na semana passada, inclusive o Carlos Eduardo estava aqui, o Cadu, um abraço para ele, presidente da OAB, justamente sobre essas novas relações, que a sociedade ela é dinâmica, ela vai caminhando, o direito também tem que ir acompanhando e às vezes não dá conta. Na grande maioria das vezes não dá conta, você tem que regulamentar depois, não tem como você prevenir. Você acha que isso pode causar algum problema, assim, até mesmo de relacionamento interpessoal, porque as pessoas estão dentro de casa, já tem WhatsApp, já tem redes sociais, Facebook, né? Ainda mais trabalho dentro de casa ainda, e aí como é que fica essas relações, né? Na verdade, como nosso colega expôs brilhantemente, né, eu creio que há dois pontos controversos, né? O benéfico e o prejudicial, né? O prejudicial que você não vai ter tempo, você vai estar dentro da sua casa, da sua residência, não vai ter tempo da sua família, né? Tempo das relações sociais. E o ponto, né, benéfico é justamente nas cidades que nós estamos, como São Paulo, como outras cidades, né? Que você demora 4 horas para chegar no trabalho e 4 horas para ir embora. Então, você vai estar dentro da sua residência, né, dentro da sua casa. Então, isso eu acho benéfico, nesse ponto. E prejudicial no ponto das relações, né, dentro até mesmo da sua casa, da sua família. Você vira um escravo do trabalho, né, dentro do seu lar. E as questões trabalhistas também, né, que devem ser verificadas, as questões das horas extras, que, né, creio que não vai, né, já não tem mais, já não contempla, a CLT já, né, com a mudança já não contempla mais essas questões. Então, há pontos benéficos e pontos prejudiciais também. Doutora Graziela, deixa eu te colocar numa gelada. Como é que você tem visto, assim, obviamente que não é uma visão geral, mas é uma visão geral mesmo, essa reforma trabalhista tem assustado mais do que tem agradado? Como é que você tem enxergado essa reforma? Betão, eu acho que a grande falha do nosso Poder Legislativo Federal é fazer uma lei muito confusa, né? Eu acho que a ideia geral de uma reforma trabalhista, ela tentou agradar gregos e troianos, mas a gente teve algumas perdas de direitos dos trabalhadores. Em relação, inclusive, a esse teletrabalhador, né, que é o home office, eu acho que tem até uma outra matéria que pode ser analisada nesse sentido, que é a pessoa humana, o trabalho, a produção que ela tem. Eu acho que não seria necessário em algumas atividades, de alguns segmentos específicos,
que o trabalhador chegasse 8 horas da manhã, enfrentasse o trânsito, né, que a doutora Ariane falou, e depois voltasse enfrentando um grande trânsito de novo, sendo que ele poderia produzir efetivamente em qualquer local que ele quisesse em 4, 5 horas. Né? Então, pelo home office, ele administraria o trabalho, a produção dele, enfim, na verdade, a legislação, ela também impõe que o maquinário também seja ofertado a esse trabalhador. Então, eu acho que a gente perde em algumas partes dessa reforma trabalhista a sensibilidade do trabalhador, é o que ele realmente precisa. Algumas coisas eu vejo que realmente são necessárias, as mudanças, são questões que foram tratadas como prioridade na década de 40, que é quando a CLT foi criada, mas então a gente tem uma evolução, o direito ele evolui à medida que a sociedade evolui também, mas algumas garantias fundamentais elas estão se perdendo porque deixa de perceber o humano que tem por trás do trabalhador. O humano ele não é uma máquina, então alguns pontos eles acho que precisam ser aparados, precisam ser negociados, não da forma que a lei colocou, né, que o trabalhador negociará com o empregador, mas que seja revisto pelo Poder Legislativo ou pelo Executivo, pelo que dá a entender, né, talvez uma medida provisória pode ser apresentada, né, futuramente nesse próximo semestre, mas eu vejo que é uma evolução, não é absolutamente perfeita, eu acho que ela estaria em uns 50% boa para o sistema do direito do trabalho. Algumas coisas serão questionadas, né? Mas, enfim, a gente teve um problema da livre negociação entre os empregadores e os empregados, quando os empregadores têm um poder de barganha muito maior, e isso é um princípio do direito do trabalho. Então, algumas questões mexeram nos princípios, e mexer em princípio é muito complicado. Muito bem. Deixando um abraço aqui ao meu grande amigo Marcos Vinícius, né? Nós vamos para o intervalinho aqui, daqui a pouquinho a gente volta e vamos entrar com a Bárbara aqui. Nós vamos falar de piso queimado, né? Aquele cimento queimado que era usado antigamente. Eu usei muito disso na minha casa. Daqui a pouquinho a gente está de volta com mais Cultura Geral. Eu estou aqui para lembrar que o mosquito Aedes não transmite apenas a dengue. Ele também traz o Zika vírus, que ao ser contraído por mulheres grávidas, pode causar microcefalia nos bebês e gerar sequelas para o resto da vida. Como evitar? Fazendo o básico, gente, combatendo o mosquito. Precisamos juntos eliminar a água parada que pode virar criador. Cuide da sua casa, mobilize sua família e seus vizinhos, porque um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Sou a favor da reforma da Previdência, sim, porque está em jogo a aposentadoria dos que estão aposentados e dos que estão para se aposentar, incluindo meus filhos e meus netos. Do jeito que estão as contas da Previdência, a minha aposentadoria não está garantida. Tem estado que já está faltando dinheiro para pagar a aposentadoria da população. Se não tiver dinheiro, como é que eu vou comprar meu remédio, cuidar da minha saúde, manter minha família? Tem que haver a reforma da Previdência, sim. Previdência. Reformar hoje para garantir o amanhã. Governo Federal. Fizemos muito mais que uma programação inédita que agrada a você. Fizemos uma nova programação que agrada a todo mundo. Mais de 240 horas de animações, ficção, séries, documentários. Um conteúdo inteiramente criado e produzido por grandes talentos de todo o país. Porque, como brasileiro, você merece uma TV assim. Audiovisual Brasileiro. Assista, recomende, dá orgulho de ver. Voltando com o programa Cultura Geral, todo mundo gostou do intervalo? É rapidinho intervalo, né? Vai e volta. Bom, recebendo aqui minha querida amiga Bárbara Carvalho, arquiteta, né? Bárbara, seja muito bem-vinda mais uma vez, né? Toda segunda-feira estará aqui para quebrar um pouquinho dessa coisa do direito, né? Seja muito bem-vinda, minha amiga. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Betão. Eu já vou começar com você de novo, nem vou colocar na Ariane, né? A Ariane vamos encerrar com ela. Bom,
Piso, como é que é esse negócio do piso queimado? Que é aquele cimento... É o cimento liso, né? É o cimento liso queimado, né? Que não tem nada de queimado, tem né? nada de queimado, é só né? o nome mesmo. Na realidade é cimento liso. Aí você fala, esse menino criado o cimento liso. Né? Isso, exatamente. É só o tratamento, porque a base é aquela mesmo do cimento que a gente vê em calçadas, né? E, por fim, eles dão um acabamento que deixa ele com aquele aspecto lisinho, até parecendo que é um verniz em alguns aspectos, né? Sim. Você consegue dar uma polida nele para ele dar um acabamento mais sofisticado. E aí que tá. O cimento queimado hoje, ele se enquadra em qualquer situação, né? A gente pode ter ele numa casa rústica, né? Pode ter ele numa casa moderna, ele se enquadra em aspectos industriais, qualquer tipo de revestimento se adequa muito bem. Então, hoje em dia, não só o próprio cimento queimado, mas vários outros materiais estão imitando o cimento queimado por causa dessa flexibilidade. Ô, Bárbara, mas aí então, tá todo mundo assim, acha que não vou colocar um porcelanato, vou colocar uma coisa chique, tá tudo, e isso é uma onda retrô, que a gente está vivendo assim, um momento retrô, deve ter uns 2 ou 3 anos que a gente está vivendo uma onda retrô. Isso tem a ver com isso? Com certeza. O aspecto cimento queimado é a chave. Seja para o piso, para a parede, revestimentos, por exemplo, churrasqueira. Então, o pessoal tem usado muito, justamente para trazer aquela leitura do passado. Só que aí vem os problemas, né? Por que não usar o próprio cimento queimado? Porque, apesar de ser uma matéria simples, né? Que é só realmente você misturar ali o cimento, areia, brita e tal, você tem que ter uma mão de obra especializada, porque senão ele trinca e dá aquele aspecto feio, né? Que todo mundo não gosta. O que o pessoal mais odeia no cimento queimado são as trincas, de fato. Então, tem que tomar muito cuidado, tem que ser alguém que seja competente, que já trabalhe com isso. Porque é uma coisa simples, mas se não for bem feito, a curto prazo vai estragar. Bom, aí eu já dou um conselho para você. Procura aquele pedreiro mais antigo, aquele velhinho da cabeça branca, que aquilo ali vai fazer um cimento liso na sua casa queimado, ele não vai trincar, né? Obviamente com a orientação do arquiteto ali, por causa da decoração, né, Bárbara? Sim, claro. Mesmo porque também tem a variação de cores, né? Ainda tem isso. Porque você tem o cimento queimado cinza, mas aí você consegue jogar a pigmentação e puxar ele para um pouco avermelhado. Tem eles, por exemplo, um pouco mais bege, um pouco mais marrom, por exemplo. Você consegue uma variaçãozinha de cor. Eu sei que na época que eles faziam isso, eles usavam muito aquele vermelhão, aqueles pós e tal. E continua sendo isso ainda para puxar essa cor? A base é a mesma. Né? Tá vendo? Eu sou de... O mundo gira, gira, gira e acaba sempre no mesmo lugar. Acaba sempre no mesmo lugar. Porque... Os ladrilhos hidráulicos mesmo, né? Era uma coisa que antigamente era assim, todo mundo amava, né? Aí, por anos, ficou em desuso. Hoje você tem vários porcelanatos que imitam o ladrilho hidráulico. Então, é incrível. O tempo todo, você vai e volta. Eu já cheguei a ver bancada de cimento e fica bonito, fica parecendo até uma pedra mesmo, você nem acredita que é cimento. Fica. E tem o cimento, por exemplo, você consegue uma categoria que ela fica até branquinha. A ideia, quando você pule ele assim, né, ele fica brilhando, fica igualzinho pedra. É muito interessante legal. E é uma tendência agora? Sim. Já é uma tendência? Na verdade, pelo que todo mundo tem falado, pelas feiras de decoração, não tem jeito, ele roda, mas sempre está voltando. Em pontos diferentes, em situações diferentes, mas você sempre tem um toque do cimento queimado, da decoração. Tá vendo, gente? Foi, voltou pro cimento queimado, né? Em casa agora vai ter cimento queimado também. Daqui a pouco casa vai voltar. inteira. Deixa eu, uma pergunta interessante, Bárbara. Aqueles azulejos pequenininhos, aquilo volta também? São aqueles de 15 por 15, né? Isso. Na verdade, seria uma coisa mais artística, vamos dizer assim. Seria situações mais peculiares. Por enquanto, não tem nada, vamos dizer, de tendência. Mas, por exemplo, existem aquelas cerâmicas portuguesas. Sim. É uma que é branca com um aspecto azulado, com os desenhos azulados. Sim. Essa cerâmica está muito em alta e ela remete ao azulejo, porque elas geralmente têm o tamanho 15 por 15, 20 por 20 e dá a mesma leitura, ou bem parecido. Pode escrever, vai voltar aqueles azulejos com florzinha, aqueles negócios, para fazer, nem que seja para fazer mosaico, você vai voltar. Exatamente. Qual que é a dica que você deixa assim, para quem quer fazer, por exemplo, um cimento liso, fazer um piso queimado, com cimento queimado, né? Mas na realidade é um cimento liso, né? Qual que é a dica que você daria assim, para as pessoas que querem fazer?
é uma dica para quem não sabe o que pôr no piso. Ah, eu não sei se é madeira, se eu vou cansar, um porcelanato, vai ser muito difícil. O cimento queimado é uma ótima pedida. E ele é muito neutro, então você pode colocar ele em qualquer lugar, colocar qualquer móvel, pode ser um sofá de uma sala. O quarto eu só não aconselho porque o piso é muito frio, né? Então, no quarto, a não ser que seja um local realmente muito quente, que não é o nosso caso, porque no inverno aqui o bicho pega. O inverno tá brabo, assim. E ele não tá com cara de ir embora, não, hein? Pois é. Aí, tirando esses aspectos, essas situações, eu não aconselharia pro quarto. Mas... Na casa inteira? Se quiser. Tem gente que coloca. Tá, tem gente que coloca. Tem gente gastando dinheiro à toa. E até para reforma deve ficar super prático depois, né? Porque já é cimento mesmo, então se quiser colocar pedra, madeira, depois já tá. Qualquer coisa. Já tá no jeito. Né? A manutenção também é quase uma enceradeira ali, para deixar ali brilhando, né? Tô voltando ao passado, gente. Você sabe quem tá voltando? Eu e Eli que tá aqui dentro aqui. Nós estamos voltando ao passado. É barulho de enceradeira. Pois é. Nem existe enceradeira mais, né? Se você procurar, você não encontra, né? Do cimento queimado é uma, tipo, industrial, né? Mas a ideia é a mesma. Eu te falei que pouco tempo não, antes de entrar no ar, na hora que você chegou, eu falei, tem um amigo meu que falou isso, que ele chegou numa quadra ontem, que foi no aniversário, e ele pediu para dar uma carona para ele e tal, que ele tem medo de dirigir na estrada. Aí eu fui levar ele lá e tal. Aí chegou ele viu a quadra com aquele cimento liso. Eu falei assim, eu pedi pro cara fazer isso lá em casa. Eu falei assim, mas você tinha que ter contratado a Bárbara, você não contratou, eu te avisei, né? Só contar comigo. Bom, doutora Ariane, vamos pular de cimento liso e físico queimado para guarda, né? Que tem tudo a ver, tá tudo em casa mesmo, tudo né? Em casa. Guarda compartilhada. Como é que é isso? Que objeto é esse? Que é uma anomalia, que as pessoas acham que é uma coisa assim. Não, dá para fazer guarda compartilhada. Um dia fica comigo, outro dia fica com a mãe, outro dia fica comigo. Isso. Na verdade, a gente tem que esclarecer. As pessoas confundem guarda compartilhada com guarda alternada. Tá? Porque existe a guarda compartilhada, né, dentro do nosso ordenamento. A guarda, na verdade, tem 4 tipos de... A gente lidar na prática com 4 tipos de guardas. A guarda alternada, a guarda compartilhada, a guarda livre, né, que é visita livre, que inclui as visitas também. E as guardas, na verdade, as pessoas confundem, né? Então, a guarda compartilhada, a guarda alternada. É isso que fica 15 dias na minha casa, 15 dias na casa do outro, né? Que não fica com a guarda. Isso é guarda alternada. Não é guarda compartilhada. A guarda compartilhada compartilha seus mesmos direitos, os direitos com o menor. Ou seja, por exemplo, uma reunião de escola, né? Você tem que comparecer, né? Em vez de ser porque a gente costuma colocar muito quem fica com a guarda da criança, a mulher, né? A nossa ideia que nós temos, né, no costume são as mulheres. Mas hoje, né, nós estamos lidando a gente que lidar com direito de família, com questões que não envolvem só a mulher, né, que fica com a guarda. O homem também já tem a guarda dos filhos, né? A maioria das vezes agora são situações inusitadas que é o homem que está ficando com a guarda. Então, essa questão de ficar 15 dias na minha casa, 15 dias na casa da mãe, 15 dias na casa do pai, é uma guarda alternada, não é uma guarda compartilhada. A guarda compartilhada, você vai compartilhar os direitos. As pessoas confundem essa questão da guarda. Tem muito problema com relação? Tem muitos problemas de guarda e visita, né? Porque anda junto, em conjunto, né? A gente que milita na área de família, a gente pode falar que se você tiver problema com guarda, você vai ter problema com visita, geralmente. Sim. E, infelizmente, né, a criança é usada como um escudo de defesa, um escudo de manipulação, né? Então, nós temos muitos problemas com essas questões. Essa questão de guarda. E eu costumo dizer, né, para os clientes que nos procuram, que nós moramos, nós somos um país latino, é sangue quente. Né? Então, é sangue quente. Então, qualquer coisinha vai dar uma confusão, vai dar uma briga, vai ter uma discussão. Aí já vai falar, então a guarda já não é sua mais. Então, não vou ficar com guarda compartilhada mais, não vou ter guarda, nem costuma se falar alternada, né? Mas não vou ter guarda compartilhada mais. Agora, a guarda é só minha, que a gente, nós que militamos no direito, a gente chama de guarda unilateral, né? Que a guarda é só quando fica só com uma pessoa. E o outro exerce o direito de visita.
Então, não tem como, gente, eu creio, para fixarmos, né, para o juiz fixar uma guarda compartilhada, ambos têm que ter, tanto o pai quanto a mãe, tem que ter um convívio muito bom, diálogo muito bom, para que se fixe uma guarda compartilhada. O que não é o caso, que geralmente quando vem o divórcio, quando vem, né, uma dissolução de uma união estável, vem o ressentimento, né? Vem o ressentimento e começa a usar as crianças, né? E que se usa as crianças. Então, o ideal hoje é a guarda unilateral, né? Que se fixa, aí vem fixar o direito de visitas, que seria de forma livre, de 15 em 15 dias, né? Casos excepcionais, todos os finais de semana, né? Quando trabalha 12 por 36, aí a gente fixa dessa forma. Doutora Ariane, uma coisa, como é que a criança é atingida nessa coisa quando os pais não conseguem chegar num consenso ali amigável, né? Porque é preciso separar a situação dos dois com a situação da criança, né? Como é que administra essa bomba relógio? Eu costumo dizer que, além de sermos advogados, nós somos psicólogos também, né? Então, a gente tem que olhar essa questão, essa área. A criança, ela é afetada emocionalmente. Você vê visível que a criança está sendo afetada. Eu não gosto nem de conversar com relação à guarda, a divórcio perto de crianças, porque eles escutam, né? E eles, na verdade, eles internalizam isso. E, posteriormente, quando adulto, pode ser que isso vai ter eles passam a ter uma conduta que, quando você olhar lá atrás, é reflexo dessa questão, né, da disputa pela guarda, pela visita das crianças. Então, o que eu digo em audiência? Não existe ex-filho. Existe ex-marido, né, ex-esposa, ex-companheiro, ex-companheira, ex-filho nunca. Você nunca tira filiação. A filiação sempre vai estar ali, a não ser que adote, né, que outra pessoa adote, mas a filiação é sua. Então, tente olhar como que a criança está sendo afetada, né? Tente olhar para a criança, para o seu filho. A gente, geralmente, quando a gente estabelece guarda e visita, a gente tem que olhar o interesse do menor, o interesse da criança. É isso que tem que prevalecer, né? E não o sentimento, o interesse da mágoa do pai ou da mãe, né? Que vai refletir, sim, posteriormente na criança, no adulto, né? Agora, deixa eu fazer você está substituindo o João Rafael lá na OAB Jovem, interinamente, né? Estou substituindo. Ainda nós não conseguimos falar quem vai ser o próximo, apesar de já saber, mas a gente não pode falar. Verdade. Né? Deixando um abraço para ele aqui, que ele está fazendo ele foi ali pertinho em Miami, dar um passeio, ele estava lá em Washington e tal, né? Um grande abraço. Ele deve estar assistindo a gente pela internet, né? Mas a OAB Jovem, nós tivemos essa parada nesse intervalo até começar o programa aqui na televisão. Ela está muito atuante ainda? Sim, nós estamos atuantes. Gostaria até de deixar um abraço, né, para o doutor João Rafael, que desenvolveu brilhantemente, né, à frente da OAB Jovem. Foi ele que foi o prepulsor, né, em Nova Lima, e nos ajudou bastante, trouxe comissões, né, trouxe atividades que não tínhamos, porque nós não tínhamos a OAB Jovem, né? E ele foi nomeado, e ele desenvolveu esse papel brilhantemente, né, durante os 2 últimos anos. Gostaria também de deixar um abraço para o presidente Cadu, né, e dizer para ele que eu me sinto honrada, né, dele ter me colocado como interina. Foi feito, né, para mim o convite para continuar como presidente, mas por questões pessoais e outras questões, eu não posso, né, hoje continuar, mas eu tenho muito carinho pela OAB Jovem, foi a porta, né, está sendo a porta de entrada, que eu sei que vai ser assim, vou levar para o resto da minha vida, a gratidão, né, tanto pelo presidente Cadu, quanto pelo presidente João Rafael. Então, a gente vai ter, posteriormente, né, um nome, já temos um nome para nomeação, né, que foi a indicação tanto do doutor João Rafael, do presidente Cadu, quanto minha também. Né, eu creio que ele vai desempenhar esse trabalho, vai continuar desempenhando brilhantemente esse trabalho que o João começou. O Cadu, vou deixar um recado para você aqui, que ele disse que me xingou porque eu falei dos biscoitinhos. Nós estamos numa rasgação de seda danada para você aqui hoje, tá? Bom, outro assunto que é interessante para a gente finalizar o programa é que o Reino Unido acabou com essa coisa do estereótipo de gênero, né, nas propagandas publicitárias, né? Será que isso pega no mundo inteiro? Chega aqui no Brasil? Vou começar com a Bárbara. Nossa.
Você acha que isso chega no Brasil? Você acha que é interessante? Eu acho que é uma posição assim, bem de vanguarda mesmo do Reino Unido. Realmente é um assunto bem complicado, mas aqui no Brasil eu acho que tudo é um pouco mais trabalhoso, mais demorado. Temos esperança de um dia se adequar, mas acho difícil. Você como mulher, doutora Ariane? Eu acho que a tendência é assim, eu acho que a gente tem que mudar a cultura, eu sempre falo isso, né? Falava isso na rádio, o costume que a gente costuma internalizar como se fosse aquele padrão que devemos seguir. E não é assim. A gente tem que convidar até a Cristiane, a psicóloga, né? A doutora Cristiane, porque eu creio que ela vai falar, explanar brilhantemente dessa questão, porque ela já vinha falando isso, né? Então eu creio que é uma tendência, sim, para mudança. Temos que começar a mudar o costume, o que a gente acha que é o certo, né, para mudança. E o certo para você pode não ser o certo para mim, né? O seu padrão que você acha que é o certo pode não ser o meu padrão. Então a gente tem que começar a entender o outro, a respeitar o diferente, né, e ver que o diferente se enquadra também no padrão do outro, né? Começar a respeitar. Eu acho que se o Brasil começarmos a respeitar o que o outro acha, a gente pode caminhar para uma grande mudança, assim, nessa questão. Ô Lucas, tem que pôr um homem nessa conversa também, né? Porque senão pega mal. Eu acho que o caminho da evolução é esse mesmo, né? Dentro de tudo que a gente tem enxergado hoje em dia, a gente não vai muito distante. A gente tinha problemas com o divórcio, não existia o divórcio, né? A doutora pode até me auxiliar aqui. E tinha um preconceito enorme com a mulher desquitada, que se chamava na época, né? E foi evoluindo. Então, eu acho que é uma questão de evolução, de aceitação, obviamente. Estatuto da mulher casada, né? Exatamente. Então, eu acho que é uma questão de evolução, de respeito às diferentes formas de pensamento, de vida. E o caminho é esse aí. Não tem como a gente fugir dessa evolução. Tá vendo você que é mais novinha da turma aqui? Mentira que é o Alvarenga, tá? É isso que eu ia falar. Uai, eu também, então. Eu tô um pouco acabado, mas... mas... Você ainda tem receio aí da Bárbara? Não, você acha que nós estamos... tenho, Você está achando que a gente está caminhando a passos lentos assim? Não pode ficar desesperando só assim, porque a gente vê tanta coisa ainda que já era para ter mudado de outros aspectos que isso às vezes desanima, né? Desanima. Alguns aspectos machistas em relação à mulher na sociedade, o trabalho mesmo. A gente batalha para conseguir um espaçozinho. Então eu acho que isso tudo faz a gente talvez desacreditar. Como é que é a sua chegada na obra, por exemplo? Primeiro que, igual você mesmo falou, eu sou mais nova, o fato da minha idade e da minha aparência já é um começo complicado. O segundo é que muitas pessoas, né, alguns pedreiros, mestres de obra, eles não entendem a diferença, né, da teoria para a prática. Eu estou ali justamente para projetar, para idealizar. E alguns batem de frente com isso. E acabam, até hoje, graças a Deus, eu não tive nenhuma situação assim. Mas eu sei de muitas amigas, muitas colegas de trabalho que já foram desrespeitadas. Você vê um olhar diferente, você tem que se comportar diferentemente. Então, muitas vezes, você tem que se enrijecer. Às vezes, você até, assim, mais séria. Eu não sou uma pessoa muito séria, eu sou muito aberta. Muitas vezes eu tenho que ficar mais quieta na minha, eu não posso dialogar muito, porque senão fica parecendo que eu estou dando muita abertura e as pessoas interpretam mal. Então, eu acho que é mais em função disso que eu fico assim, eu não sei... Você tem problema com engenheiro também? Que nós falamos só de pedreiro, essas coisas assim. Eu não tenho muito contato, assim, na verdade. Eu acabo, como eu visito mais a obra, o engenheiro, ele faz o projeto, envia, mas quando eu estou indo para a obra, geralmente eu tenho contato direto com o pessoal da mão de obra. Então, assim, é o que a gente mais vê. Os engenheiros, eu acho que, talvez até pelo nível de escolaridade, tem um respeito maior, então é mais tranquilo. Até hoje eu não, graças a Deus, não tive nada também. Mas é importante, né, até ressaltar, pegando uma brecha
né, da Bárbara, a gente sofre isso em todas as profissões, todas as áreas. Porque eu também sofro isso, a gente sofre. Quando você vê, né? Ah, a pessoa tem cara de nova, é baixinha, tá chegando. Se você não se impor e mostrar para a pessoa, né, para o outro, até o outro colega, né, que tem que é mais velho, que você está ali, você sabe do que você está falando, que você adquiriu conhecimento, que você se especializou para aquela área, ele vai te respeitar, para ele te respeitar, porque a gente sofre isso também. E é engraçado, né? As mulheres sofrem isso em todas as profissões. Às vezes homens são no mulheres, mesmo aspecto, eles não têm essa dificuldade igual a mulher tem. Igual nós temos. E eu falo dentro do direito, que não deveria ser, né? Porque, na verdade, a gente está buscando a equidade, está buscando a justiça. E não é o que realmente acontece também, né? Então, a gente sempre tem que estar posicionando, buscando além, né, do que o outro busca para se especializar, para mostrar que você sabe e você não está ali à toa. Muito bem, chegamos ao final do programa Cultura Geral, hoje com mais mulheres do que homens, graças a Deus, né? Porque nos programas para trás só vieram homens, né? Chegamos ao final do programa Cultura Geral, voltaremos amanhã, né? E deixando aqui o agradecimento à Bárbara, ao Lucas, a doutora Graziele está ali nos bastidores agora nos acompanhando, e a doutora Ariane também, e amanhã estaremos de volta com mais um Cultura Geral, tá certo? Um abraço e até amanhã, se Deus quiser. Eu estou aqui para lembrar que o mosquito Aedes não transmite apenas a dengue. Ele também traz o Zika vírus, que ao ser Eu estou aqui para lembrar que o mosquito Aedes não transmite apenas a dengue. Ele também traz Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência.